Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a Heloísa Amorim, que toda semana a gente traz um assunto novo, um tema atual. E, na verdade, esse tema surgiu, nesse tema de hoje, ainda na pandemia. É um serviço muito antigo, uma especialidade, inclusive, também antiga, mas nessa modalidade ainda é muito nova. E para estar falando sobre fisioterapia domiciliar, fisioterapia respiratória, eu trouxe aqui pela primeira vez aqui nos nossos estúdios o fisioterapeuta Dr. Ivaldo Menezes. Doutor, muito bem-vindo aqui ao Dr. Play Podcast. Muito obrigado. Primeiro agradeço, o convite. Será uma honra conversar, partilhar com vocês, sobre vários temas dentro da fisioterapia, que é a minha profissão, é a minha paixão. Vamos conversar bastante. Eu esqueci de falar também da gerontologia, dos cuidados paliativos. A gente vai ter aqui uma longa conversa. Eu vou me comportar aí com quem está em casa, né? Gostaria de ter essa oportunidade de conversar com você. E aí eu vou me comportar como essas pessoas, tirando as principais dúvidas, né, que você puder responder. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar todo mundo a se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Dr. Play, o nosso Instagram também, que é o @drplay, nosso site de notícias, drplay.com.br, tudo, pessoal, para vocês ficarem bem informados. Eu gostaria aqui de começar apresentando o doutor Ivaldo Menezes de Melo, né? Ele que é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado, inclusive, em ciências das religiões, que eu até vou querer saber um pouco, viu, doutor, sobre essa curiosidade depois. Especialista em fisioterapia respiratória pela Universidade Potiguar. Tem especialização em educação, desenvolvimento e políticas educativas pelo Centro Universitário de Patos. Especialista também em terapia intensiva com área de atuação adulto pela Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, que ele até já me disse nos bastidores, trabalhou muito tempo, né, nessa área também. É especialista em cuidados paliativos e terapia da dor pela PUC Minas. Tem especialização também em gerontologia. Tem também fisioterapia respiratória, que ele trabalha bastante nisso. Intensiva, eu já falei, neurologia, gerontologia, fisioterapia domiciliar, que inclusive vai pautar muito aqui a nossa conversa, essa sua nova modalidade. Também tem experiência como coordenador do curso de estágio supervisionado em fisioterapia, assessor acadêmico, professor de vários cursos de fisioterapia e também de medicina, professor de pós-graduação em fisioterapia, tem uma longa bagagem. Eu tentei aqui ser breve. E é isso mesmo, doutor. Tem mais coisa que eu não falei? Não, acho que resumidamente, aí é meu currículo profissional completo. Seu currículo, né? E aí eu gostaria de saber de você, né, como é que começou essa sua trajetória na fisioterapia, inclusive uma curiosidade, é daqui da Paraíba, é de outro estado, de onde você veio? Bom, eu sou campinense, eu sou de Campina Grande, aqui da Paraíba, né? Mas vim morar em João Pessoa, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Então, me sinto quase um cidadão pessoense também. Com certeza. Né? Então, sou campinense, sou de Campina Grande e minha grande paixão também é João Pessoa. Então, transito nessas duas cidades. E a fisioterapia, na verdade, ela surgiu por uma vontade que eu sempre tive, desde a minha época de colégio, né? Em trabalhar com a área da saúde. Então, naquela época que a gente tem que decidir qual curso fazer, né? Eu sempre achei, sempre tive vontade de trabalhar com pessoas, com seres humanos em cuidado. Aí veio a vontade de fazer medicina, veio a vontade de... Não conhecia nem tanto a fisioterapia, confesso a você, que naquela época, né? Naquela época não faz tanto tempo assim, mas eu tenho 24 anos, vou fazer esse ano 24 anos de formado. Então, imagine, com 5 anos de curso, né, dá o quê? Quase 30 anos, né, de minha história com a fisioterapia. E aí eu decidi que era a área da saúde. Meu primeiro vestibular, eu tentei medicina, inclusive, não passei. Depois eu fui estudar sobre fisioterapia. Fui conhecer o que era fisioterapia. Eu disse, eu acho que eu vou fazer esse curso. Se aproxima do que eu gosto. Tá perto ali da medicina. E fiz, né? Entrei na Universidade Federal aqui da Paraíba, né? De João Pessoa.
Foram 5 anos de conhecendo mais a fisioterapia, a cada ano conhecendo as diversas áreas da fisioterapia, que a gente vai conversar um pouco sobre isso também. E quando eu terminei, dentre as áreas, uma das que eu me apaixonei foi terapia intensiva. Então, acho que eu posso dizer isso. Minha primeira paixão em Ainda na universidade? Ainda na universidade, lá nos últimos anos, né, nos estágios, eu me identificava com a área hospitalar. E dentro da área hospitalar, a terapia intensiva especificamente. Né? E por ironia do destino, vontade de Deus, foi meu primeiro emprego quando eu me formei. Foi em terapia intensiva. Né? Meu vínculo com a instituição, com a universidade, né, e com os professores, me fizeram fazer esse vínculo também com o meu primeiro emprego. Então, logo depois que eu saí da faculdade, né, da universidade, eu passei a trabalhar no Hospital de Emergência e Trauma aqui de João Pessoa. E foi na UTI adulto. Mas eu não tinha não tinha nada, né? Era um recém-formado, tinha acho que 2, 3 meses. Foi na lida do dia a dia. Como diz, né? Tava cru, né, ainda. Porque a experiência de universidade é pouca, né? Mas aí eu fui estudar. Né? E esse currículo aí que você leu, ele não aconteceu de uma hora para outra, né? São 24 anos. Eu resumi em 2 minutos, né? Então, eu fui estudei bastante, primeiro para poder estar dentro de uma unidade de terapia intensiva, né? Tratar pacientes críticos, graves. E a partir daí eu fui fazer minha primeira pós, que foi de respiratória, porque a gente utilizava muito na UTI, né? A parte de fisioterapia respiratória. E em seguida também fiz a de terapia intensiva. Então foram minhas 2 primeiras pós. Paralelo a isso, eu tinha uma outra paixão desde criança, posso dizer assim, que era ser professor. Eu sempre tive essa vontade. E uni o útil ao agradável. Eu fui ser fisioterapeuta e na fisioterapia eu achei a docência. E uni as duas e eu passei a ser professor também de fisioterapia. E aí foram paralelamente eu trabalhando em hospital, dando plantão, e também fui chamado para, quando terminei a minha primeira pós, que foi de respiratório, foi quando eu entrei também para ser professor de fisioterapia respiratória e terapia intensiva. E dentro aí da sua área, né, eu falei um currículo bem extenso, em pouco tempo, você também permeou e ainda permeia, né, porque trabalha nessa área, na parte também de gerontologia, cuidados paliativos, uma coisa também foi juntando a outra? Não foi tudo ao mesmo tempo. As coisas foram acontecendo, né? Dentro da terapia intensiva, a gente consegue abranger várias áreas, né? Dentre elas, os próprios cuidados paliativos está dentro da terapia intensiva. Mas eu confesso a você que naquela época, né, nos meus 10 primeiros anos de profissão, eu não entendi tão bem essa palavra ainda, cuidados paliativos. Ela foi bem depois. Eu posso falar disso já para você. E a gerontologia também, né? Porque eu atendia pacientes no hospital, atendia pacientes com os alunos na clínica escola, lá da faculdade, mas em respiratória. Mas sempre tinha os pacientes de geronto, né? Porque os pacientes de gerontologia, o quê? São idosos, né? E idosos é a partir de 60 anos, 60 mais, 60 digamos mais. Assim, né? Então, eu tinha paciente de gerontologia, mas não atendia geronto propriamente dito. Eu atendia fisioterapia respiratória, terapia intensiva, e de lá tinha os pacientes adultos e idosos. A geronto, ela entrou um pouco depois, né? Eu fui caminhando nessa parte da docência, depois, como você leu aí, também entrei na parte da gestão acadêmica, né? Eu tenho uma experiência também em gestão, de coordenação de curso, coordenação de estágio, assessoria acadêmica e vários cargos que permeiam, né, a gestão acadêmica dentro de uma faculdade. E eu divido minha vida profissional em 3 fases. A primeira foi hospitalar, a segunda é acadêmica, onde eu foquei mesmo na docência e na gestão acadêmica. Aí fui me aprimorar, por isso que eu também tenho uma pós em educação, porque na minha cabeça eu sempre coloquei assim, eu quero isso, mas então eu vou estudar isso. Aí eu sempre ia fazer logo após. Por isso que eu tenho essas várias pós-graduações, porque eu precisava, na minha cabeça, eu tinha que estudar para entender e poder ter domínio naquilo ali. E entregar o melhor, né? Entregar meu melhor. Então, minha terceira pós foi em educação justamente para isso, para eu poder trabalhar na gestão acadêmica. Então, fui trabalhar políticas públicas e educativas dentro desse contexto. E aí, durei até um bom tempo. Fiquei
20 anos, né, na docência, desde o começo, né? E, como você falou, a pandemia ela trouxe várias coisas, né? Dentre elas, ela trouxe uma mudança de chave na minha vida. Que foi aí onde entrou a sua terceira fase. Aí é a terceira fase de Ivaldo Menezes. Que, na verdade, gente, ele falou aqui de toda essa carreira dele profissional, né? Como você separa aí em etapas da sua vida. E a última e recente também, né? Da pandemia para cá, foi quando surgiu a Humaniza Físio, que também, né, colocou para fora aí o seu lado também gestor do próprio negócio. Então, são várias viradas de chave, você enquanto profissional, mas também uma nova readequação no mercado, né? Como é que surgiu? Como é que funciona hoje a empresa? E qual o propósito da Humaniza Físio? Como é que ela surgiu na pandemia, né? Exato. Então, a pandemia ela foi aquela... o mundo foi dividido antes da pandemia e pós-pandemia, né? Verdade. Profissionalmente, para mim, também, né? Então, durante a pandemia, que eu estava mais voltado para a parte acadêmica, né? Onde houve todas aquelas mudanças, eu não trabalhava tanto em atendimento domiciliar. Eu tinha um paciente ou outro, né? E até mesmo naquela época eu entendia a fisioterapia domiciliar como um extra, digamos assim, um bico. Uhum. Não entendia como um negócio, como uma empresa. Até que eu saí da instituição que eu trabalhava, da faculdade, né? Que tomava a maior parte do meu tempo. E um belo dia eu me vi, digamos assim, depois de tantos anos CLT, carteira assinada, né? E que eu estava muito bem obrigado e nem achava que precisava de outra vida, nem que teria outra oportunidade de caminhos profissionais. Mas um belo dia acordei desempregado. E que hoje meu sócio, Fábio, ele já estava dentro desse contexto da pandemia, fazendo atendimentos domiciliares, e a demanda da fisioterapia naquela época aumentou muito, né? O fisioterapeuta ele se destacou dentro do contexto da pandemia, principalmente pela parte respiratória. E Fábio olhou para mim e disse: eu tenho um monte de paciente para você atender. Você quer trabalhar, quer me ajudar nesse contexto? Eu disse: vamos embora. E eu não fiquei um dia sem trabalhar. No dia seguinte que eu saí, eu comecei os atendimentos domiciliares e o foco maior naquela época, era realmente paciente pós-Covid, né? Que eram os pacientes que saíam do hospital totalmente debilitados, precisando de reabilitação respiratória, cardíaca, musculoesquelética. Então, a gente reabilitava os pacientes que saíam de todas as formas que você pudesse imaginar, né? Acamados, tracastomizados, enfim, ainda em ventilação mecânica. E como eu tinha experiência, né, de profissional nessa área, eu disse: vamos embora. Então, um mundo novo aí, né? Isso, mas eu nem estava entendendo que aquilo ali era o início de uma nova etapa na minha vida profissional. Uma nova jornada. Foi quando aconteceu, foi passando, a pandemia foi passando, os pacientes de pós-Covid foram diminuindo, foram surgindo outros pacientes, porque a gente, dentro da fisioterapia, nós somos conhecidos, né, na cidade de João Pessoa. Então, Fábio e Ivaldo atende em domicílio, Fábio e Ivaldo atende paciente respiratório. Então, essa demanda de respiratório é sempre grande e a gente sempre tendo paciente. Até que a mudança de chave aí aconteceu e Fábio, a gente precisa organizar isso aí. Tem alguma coisa acontecendo aí. E foi quando a gente foi sentando, foi conversando, não foi de um dia para o outro, fomos amadurecendo. Foi quando surgiu a ideia de sermos uma empresa, né? E fundamos, digamos assim, iniciamos oficialmente a Humaniza Físio, com CNPJ. E aí, a partir daí foi que eu entendi que eu estava abrindo uma empresa e que eu estava dentro da fisioterapia, não sendo mais um professor, um fisioterapeuta assistencial, não estava mais sendo um CLT. E assim eu estava sendo um empresário. E é interessante, gente, eu até já vou pedir para ele até falar o Instagram da Humaniza Físio, porque também é uma empresa que nasce na pandemia, o digital é muito forte, inclusive até para atingir. Eu sei que o boca a boca nessa área é muito forte, né? Porque um paciente que é reabilitado,
que dá depoimentos espontâneos, como eu inclusive vi, né, nas suas redes sociais, muito depoimento bacana, mas ela nasce lá também no digital, numa nova pegada, não tem um ponto fixo, né, uma sede, e eu queria que você falasse sobre isso, porque ela também tem um nome que tem total sentido para a proposta de vocês, que é a Humaniza. Então, queria que, além de você falar dessa nova modalidade, né, de atendimento, de empresa, porque humaniza, né? Então, se vocês têm esse sucesso todo, com certeza temos diferenciais. Isso. Nosso Instagram é humaniza_físio, né? Muita gente pergunta, né? Onde é a clínica de vocês, né? Humaniza Físio não é clínica, né? Ela é uma empresa de atendimento exclusivamente domiciliar. E temos projetos, futuros projetos, quem sabe um dia, né? A clínica surge. E esse nome Humaniza, na verdade, ele surge de uma vontade, uma necessidade, ao estarmos conversando, qual será o nome, né, da nossa empresa. Você leu aí no meu currículo que eu sou mestre em Ciências das Religiões. Né? Muita gente, como assim Ciências das Religiões? Né? O que é que tem a ver com... Essa curiosidade. O que tem a ver com fisioterapia, né? Eu sempre fui muito holístico, digamos assim. Eu sempre gostei de trabalhar com a saúde de maneira integral, né? É tanto que, oficialmente, lá no CNPJ, o nome da nossa empresa é Humaniza Físio Saúde Integral. Né? E esse saúde integral significa também algo relacionado ao humaniza. Humaniza vem de humanização. Né? E humanização está relacionado a 4 principais dimensões que a área da saúde trabalha, que é o contexto, a dimensão física, a dimensão psicológica, a dimensão espiritual e a dimensão sociocultural. Então, os nossos pacientes, eles não são apenas pessoas que estão doentes e que precisam de um tratamento ou de uma reabilitação. Eles são pessoas que precisam, além da reabilitação, eles precisam de cuidados físicos, que é esse que nós levamos, mas eles também têm uma família envolvida nisso, ele tem um contexto social, um contexto cultural, um contexto espiritual. Então, o nosso paciente ele é envolvido dentro desse contexto, que são as 4 dimensões da humanização. E a minha dissertação de mestrado, né, e o trabalho também, Fábio também é mestre em Ciências das Religiões, então a gente foi uma dupla que conseguiu casar, né, as nossas... O nosso profissional, então o nosso currículo ele é um pouco parecido, é bem parecido. Fábio também trabalhou em hospital, Fábio também é professor, Fábio também é mestre em Ciências das Religiões. Olha só. Né? Então, a gente conseguiu fazer isso e chegar no senso comum, no nome comum, digamos assim, que foi exatamente Humaniza, que vem de humanização, que é conseguir integrar a saúde dentro desse contexto social, psicológico, físico e espiritual. Olha só, então tá mais do que explicado o nome, né? Humaniza. Inclusive, esse também é um dos diferenciais no atendimento, né? Além do atendimento domiciliar, porque a proposta realmente é ir até esses pacientes. É diferente. Você falou que o público, né? O público não, os pacientes, né? Foram mudando as características. Antes eram pacientes de reabilitação da Covid. Hoje, inclusive, tem mais um público aí da terceira idade também, né? Que é difícil essa locomoção. Então, um dos objetivos principais é esse, é fazer esse atendimento na maior comodidade possível também, né? A gente tem como propósito, né, dentro da empresa, dentro da Humaniza Físio, levar esse atendimento exclusivo, personalizado, né, individual, ou seja, a gente vai, avalia o nosso paciente e traça um plano terapêutico exclusivo, específico para ele. Mas em que contexto? A gente sabe que hoje, o Brasil, principalmente, ela está crescendo muito o número de idosos. Né? O IBGE ele fala que em 2043, nós seremos 25% da população será de idosos. Então, 1/4 da população do Brasil será de idosos. Em 2047 para 2050, até chegar em 2060, que é onde há esse crescimento maior dos idosos no nosso país, que está crescendo muito o número de idosos, porque está aumentando a longevidade, que a gente pode falar também um pouquinho disso. Isso. Está crescendo e em 2060, que é onde será o pico do crescimento de idosos, serão 33% da população do país, do Brasil, será de idosos. Ou seja, 1/3 da população
do Brasil será de idosos. E quem vai cuidar dessa população? Porque a partir do momento que os idosos eles se aposentam, eles, né, vão precisar de ser cuidados, né, e apenas um terço de idoso, o outro terço é de adultos, que vão ser os que vão estar na ativa trabalhando, e o outro terço é de criança e adolescente. Então, o número de idosos está cada vez mais aumentando. Então, a demanda e a necessidade de cuidados para essa população também está aumentando. E foi aí quando abriu nossos olhos, e essa proposta da Humaniza é exatamente de levar esse atendimento específico, esse atendimento diferenciado, e o nosso diferencial hoje, nosso público é de 80%, é realmente gerontologia. Aí veio também a minha necessidade de estudar e fazer uma pós em gerontologia e cuidados paliativos. Mas também temos pacientes neurológicos, né? Pacientes com as disfunções osteomioarticulares, dor crônica, que engloba as outras doenças, né? Dentro desse contexto. Mas em 80% são os idosos. Eu queria saber também de você, Ivaldo. Eu sei que quem já conhece o seu trabalho, né, o seu trabalho e o do seu sócio da Humaniza, ele não tem dúvida, né, sobre essa evolução no tratamento. Mas aquele paciente, inclusive quem está nos assistindo aqui, né, lhe vendo pela primeira vez, pode surgir dúvidas do tipo, nossa, mas realmente tem tudo o que uma clínica talvez tradicional tenha. Vocês conseguem dar esse suporte? E aí eu estou falando questões de equipamentos. Como é que funciona? Vocês têm tudo, anda com tudo? Essa adaptação é na casa do paciente? Se faz com que já existe na casa dele também, você adequa a realidade de cada um. Acredito que muita gente está curiosa em saber disso. Essa é a parte interessante do atendimento domiciliar. Eu disse que não tinha clínica, mas eu tenho clínica. A minha clínica está dentro do carro. É uma clínica móvel, né? Tem até uns vídeos lá no nosso Instagram que a gente fez mostrando a mala do nosso carro, a gente levando os materiais para os pacientes. Depois, se puderem dar uma olhadinha lá, é bem interessante, né? Porque a gente, como você falou, a gente precisa ter todo o equipamento, todos os equipamentos necessários para esses atendimentos individuais que eu falei. Né? Então, a gente tem o maior número de aparelhos, de recursos, mas também utilizamos recursos dos pacientes. Sempre na avaliação que a gente faz, que é o primeiro dia que a gente vai na casa do paciente, a gente vê o contexto onde esse paciente está inserido, né, junto com a sua família, se ele mora, com quem ele mora, se é um apartamento, se é uma casa, se tem área de lazer, né, para ver todo o contexto de onde a gente vai conseguir trabalhar com esse paciente. Vocês vão ver lá também no Instagram que a gente também atende na piscina, por exemplo. Então, a casa do paciente tem uma piscina e o paciente tem condições e tem indicação de ser atendido na piscina, a gente leva também o paciente para a piscina, porque a piscina, né, a fisioterapia aquática, a hidroterapia, ela é um recurso também que traz muito benefício para o paciente. Então, a gente utiliza tantos os recursos possíveis que o paciente tem em casa. Alguns pacientes compram os aparelhos, a gente, principalmente da fisioterapia respiratória, que são aparelhos mais individuais, né? Então, eles preferem comprar e ter os seus aparelhos. Nós indicamos quais aparelhos eles precisam comprar. Os que não querem comprar, a gente tem, aí faz todo o processo de higienização, utiliza, né, os filtros para trabalhar essa questão de não ter essa infecção cruzada. Então, tudo isso é pensado. Então, nossa clínica ela é ambulante, ela é móvel, né? E a gente leva o serviço total. Lógico que quando um paciente precisa de outros serviços que nós não temos condições de levar, a gente encaminha. Até pegando esse gancho também, né? Vocês já andam com esse aparato todo, tudo que vocês precisam para o paciente, e esse atendimento, obviamente, é totalmente personalizado, adaptado, mas também até dentro do contexto familiar, até sem invadir muito, né? Eu sei que vocês estão dentro da casa do paciente, então também tem uma questão aí de respeitar a individualidade, a privacidade, mas também vocês orientam esses pacientes, por exemplo, acerca de alguns riscos dentro de casa, por exemplo, é um banheiro que não tem um aparador seguro, às vezes tem um batente dentro de uma casa, a cama que não está na altura adequada. Vocês também dão esse suporte ou essas orientações, né? Porque vocês têm um limite aí de até onde pode ir, acredito, né? Mas como é no dia a dia? Porque são coisas que vão ajudar no dia a dia de vocês, né? Claro. Sim, a gente faz esse processo também de avaliar o ambiente, né? Que a gente chama. É tipo um mapeamento. Isso, mapeamento. Por isso que é interessante a gente conhecer
o quarto que ele dorme, o banheiro que ele utiliza, né? A gente faz essa avaliação ambiental. A gerontologia, que ela é bem mais abrangente, né? Vai além da fisioterapia, a gerontologia, tanto que qualquer profissional de saúde pode ser especialista em gerontologia. Né? O médico, ele é o geriatra, né? Então, geriatra é específico do médico. A gerontologia, ela é multiprofissional. Então, qualquer profissional da área da saúde que queira se especializar em gerontologia, que é estudar o processo de envelhecimento, né, do homem, e dentro desse contexto da gerontologia, nós estudamos, além das doenças, mas também estudamos a prevenção, que é outro contexto que o fisioterapeuta trabalha. Muita gente acha que fisioterapia é só reabilitar, é só tratar, né? Só tem que estar doente. Não. O grande diferencial hoje da fisioterapia é a prevenção. Eu ia chegar aí. Por quê? Deixa eu até lhe interromper, mas acredito que talvez não o idoso esteja assistindo, mas talvez o filho, enfim. Eu sei que tem muito idoso resistente, né? Teimoso, que tem autonomia, que tem lucidez e acha que não precisa, né? Muitas vezes é empurrado ali pela família. Acontece muito isso também, né? Isso. E faz parte do processo de prevenção. Então, essa análise do ambiente dele faz parte da prevenção. Porque nós vamos analisar se tem tapete na casa, se aquele centro que está ali no meio tem as quinas, as mesas com quinas, muito móvel na casa, que isso faz com que o idoso bata e tenha o quê? Risco de queda. Então, o grande mal hoje são as quedas dos idosos. Né? Então, a gente tenta fazer esse mapeamento, como você falou, bem palavra boa, para evitar e prevenir, por exemplo, quedas. Além de outras análises que a gente faz, que é de medicamentos, evitando as polifarmácias. E esse trabalho, é importante frisar que ele é interdisciplinar, ele é interprofissional. Ou seja, o fisioterapeuta sozinho ele não consegue. Precisa ter o médico, precisa ter o nutricionista, precisa ter o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo. Então, é equipe. Não se trabalha mais hoje sozinho. Se trabalha em equipe. Né? Então, a prevenção ela vem de todo esse contexto aí. Né? E fazer e convencer com que o idoso ele precise e necessite disso, aí eu digo que é outro ponto que é importante dentro desse contexto de atendimento domiciliar e que é outro diferencial, que é a comunicação. A comunicação é efetiva. Não é só se comunicar, não é só chegar e ficar conversando, né? E bater papo com o idoso, que isso também é bom, né? A gente também conversa muito. São um pouco de psicólogo vocês também. Somos um pouquinho de... Até muito. Tem pacientes que quer não fazer os exercícios com a gente, aí chega lá, hoje eu não quero fazer exercício, eu quero só conversar com você. Hoje você vai ser meu psicólogo. Eu, tá certo, tudo bem. Mas aí a gente vai conquistando, né? Quando eu falo em comunicação, é uma comunicação efetiva para trabalhar todo o contexto desse paciente. E para que ele, a família e os cuidadores que envolvem esse paciente entendam que o processo de reabilitação ou de todo o processo que a gente, a partir dali, vai traçar com ele, precisa da ajuda de todos. Em relação a essa questão aí que você falou da prevenção, né? Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar realmente de algumas situações, mas a prevenção, já teve algum caso assim que lhe marcou? Olha, se não tivesse feito a fisioterapia preventiva, poderia ter tido um desdobramento muito pior. Já teve casos que, ao ser feita a prevenção, foram evitadas várias complicações para aquele paciente, como teve casos de que a gente alertou a família de que teria que fazer isso ou aquilo, evitar certas situações, né, do próprio paciente dentro da casa, seja ele de mobília, seja paciente que queria dirigir, queria sandálias. A sandália é um grande mal dos idosos, aquelas sandálias abertas, nas chinelas, né, digamos assim. A gente sempre recomenda sandálias fechadas. Tem várias situações, mas que a família não... E negligenciou, né, na verdade. Não faz. Aí o que é que acontece? Queda, fratura, paciente acamado, aí vem todo um processo diferente. Quando o paciente consegue se recuperar, ok. E quando não, né, pode chegar até o caso do óbito. Essas lesões, né, que a maioria dos pacientes idosos sofrem, você falou, no ranking aí, se pudesse ranquear, de fato, são as quedas e sempre a maioria é dentro da própria casa? Dentro da própria casa.
O risco está lá dentro. Porque o idoso, ele passa boa parte do seu tempo em casa, né? Eles perdem um pouco essa questão da sociabilidade, né? De sair de casa, de encontrar com amigos, né? Então, eles ficam mais tempo em casa. Então, é no contexto domiciliar que tudo acontece. Né? E essas recuperações, geralmente elas são lentas ou depende muito da... Depende de como esse idoso ele era antes, né? Por isso que ao longo da vida ao dele. longo da vida dele. Então vai refletir nessa idade, com certeza. E esse é o grande diferencial da fisioterapia hoje. Quando a gente fala em prevenção, a gente não está falando em prevenção só a partir dos 80, a partir dos 90 anos, não, que é um público que nós temos hoje. Quando eu falo em prevenção, é hoje. Sou eu, é você... né? É um jovem que está hoje me assistindo e que precisa enxergar que a gente tem que cuidar da gente de sempre. Então, fazer atividade física, nossa alimentação, o sono, que hoje entra como um dos pilares de uma boa qualidade de vida. Então, quando eu falo em prevenção, é ter qualidade de vida a vida toda, para que quando eu chegue lá, se eu chegar lá na minha longevidade, que hoje essa é uma palavra bem bonita, né? Quem não quer, né, chegar na longevidade? Mas o problema não é chegar aos 80, 90 anos. É como eu vou chegar aos 80, 90 anos. A busca além da longevidade, né, que a gente busca, é também chegar com autonomia, né? Isso. Acredito que hoje a maioria das pessoas querem calçar o próprio sapato, poder ter liberdade de se locomover, de ir no mercado. A questão da direção, né? Muitas vezes, realmente, ela já começa a ficar um pouco de lado, passar a direção para outra pessoa. Mas a busca, principalmente desses pacientes, é a autonomia, o que eles mais reclamam. Porque o que é que acontece com a fisiologia, digamos assim, nossa, né? Do ser humano, que a gente chama da fisiologia do idoso. Ele vai perdendo algumas funções que é inerente do envelhecimento. Massa muscular, por exemplo, força, ele vai perdendo, vai criando um processo que a gente chama de sarcopenia, que é fraqueza da musculatura. Então, esse idoso precisa o quê? Fortalecer. Onde é que como é que se fortalece músculo? Na academia, musculação, malhando. Não tem outra opção. Inclusive, tem muito idoso na musculação, então, né? Academia, além da físio, né? A academia é quando eu já tô com a sarcopenia? Não, a academia é agora, é hoje, é para todo mundo. Eu detesto academia. Eu também, mas eu vou, tenho que ir, eu preciso, porque eu penso no meu futuro. Eu quero ser um idoso saudável, com a palavra que você falou também, com autonomia. Eu quero ir no banco... Meus idosos muitos reclamam o quê? Que não conseguem sair de casa porque dependem dos filhos, dependem de alguém para sair de casa. Então, as maiores reclamações que eu escuto em casa é essa. Eu não consigo mais sair de casa. Então, essa autonomia, ela depende de força, que é o que a gente trabalha, equilíbrio, coordenação, equilíbrio postural, ter a postura. Então, tudo isso a gente trabalha, flexibilidade, são contextos inseridos dentro do processo da fisioterapia. Doutor Ivaldo, a gente escuta muito, né? Principalmente de quem é idoso, que sente dor. Eu tô com dor, mas é normal, faz muito tempo que eu sinto dor e normaliza. Uma vez até aqui mesmo, na bancada do Dr. Play Podcast, entrevistei um médico especialista em dor e falou, não, dor não é normal. Dor não é normal. E a gente se acostuma com ela. E aí, independente da idade, a dor também, quando chega nessa idade, pode estar atrelada a várias outras coisas. Vocês também têm esse olhar apurado, por isso que tem que ter essa visão integrativa de tantos profissionais. Isso. A dor crônica, né, que é o que hoje é um dos grandes pilares do contexto da saúde, né, que aí entra várias doenças, várias relações como artrose, artrite, a fibromialgia, que é bastante falada. Deixa eu até acrescentar mais, que a gente escuta também muita expressão do tipo, eu tô ficando velho. Então quer dizer que ficar velho é sinal de dor? Eu acho que a gente fez uma postagem, inclusive no Instagram, essa semana. Sobre isso? Exatamente isso. Ter dor é sinal de velhice. Não. Ter dor não é normal em hipótese nenhuma. Em nenhuma idade. Não. Nem na terceira idade. Nem idade. Nem quando você está que eu também trabalho com cuidados paliativos, né? Então, a dor ela é muito comum, por exemplo, na oncologia, os pacientes oncológicos, em fase terminal.
eu passei por esse processo com meu pai, né? E ele sentia muitas dores porque ele teve câncer ósseo, né? Foram os últimos... Ele começou com câncer renal, que houve metástase óssea. Então, o câncer ósseo, né? Quem já teve ou quem passou por alguém que teve esse processo sabe que é um câncer que o paciente sente muita dor. E a primeira coisa que nós dizemos, e os médicos, né, os oncologistas, os geriatras que trabalham com esse processo, não é para sentir dor. Não, paciente não, terminal, seja qual for o caso, não é para sentir dor. Existem os opioides, né, os medicamentos dentro das suas escalas, que tem essa função também. Mas antes dos opioides, antes dos medicamentos, né, que muita gente é acostumada a tomar, sinto uma dorzinha ali, vou ali, pego aquele comprimidinho, né, que eu não vou fazer propaganda dos nomes, mas a gente já sabe que são os remedinhos, os analgésicos da vida, enganando. E o que é que eu faço para evitar essa dor? Já que ela não é normal, já que eu não quero chegar a tomar medicamento, o que é que eu tenho que fazer? Palavra-chave da fisioterapia. A fisioterapia ela tem um objeto de estudo, o nome é movimento. Movimento. Então, é se movimentar. Quanto mais parado você ficar, mais dor você vai sentir. Nós somos uma engrenagem. Eu costumo dizer isso aos meus pacientes. Se você comprar uma bicicleta e deixar ela parada 1 mês, 2, 1 ano e nunca usar essa bicicleta, o que é que vai acontecer? Ela vai enferrujar. Não somos uma bicicleta, mas nós somos uma engrenagem igual a bicicleta. Nossas articulações, se a gente não se movimenta, se a gente não se mexe, elas vão enferrujar também. A gente vai começar... E esse não movimento vai causar dor. Então, palavra-chave, movimento. E como é que eu me movimento? Caminhando, fazendo atividade física, fazendo o que você gosta. Se é na água, vai fazer uma natação. Se é no vôlei, se é qualquer atividade que você se movimente. Então, isso é prevenção. Desde que você se movimente, né? Então... a terceira idade, ela sempre vai ser um reflexo da vida que você optou ter, né? Isso. E muitas vezes a gente quer virar a chave lá atrás, né? Lá na frente. Fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Dá mais trabalho, né? Imagina você passar a vida toda parado, aí você se aposentou lá, que hoje a gente se aposenta, né? Os cada vez mais distantes, 70, 80 anos, trabalhando, aí agora eu vou me aposentar, agora eu vou começar a fazer atividade física. É possível? Mas vai dar mais trabalho. Eu queria até que você também comentasse, numa área que você começou a trazer aí, doutor Ivaldo, sobre essa questão dos cuidados paliativos. É um termo que a gente, inclusive, está começando a ver mais agora. Não é um termo tão comum, né? Que as pessoas, na verdade, na medicina, na saúde, acreditam que sim, mas para o público em geral, muita gente ainda não conhece o que são cuidados paliativos, como, inclusive, existem os cuidados paliativos dentro da fisioterapia, né? É uma área também de especialidade da medicina, mas como é que ela também está ligada à fisioterapia? Porque também está ligada totalmente, muitas vezes, até ao público que você já trabalha, né? Isso. Os cuidados paliativos, ele entrou na minha vida, como eu já falei, com a doença do meu pai. Eu nem conhecia muito essa palavra também. Meu pai faleceu em 2018. Então, de 2018 para cá, um certo dia, uma amiga minha, que é odontóloga, ela disse: Ivaldo, seu pai precisa de um médico paliativista para acompanhar ele. Ele já estava na fase de metástase. E eu disse, médico paliativista, por mais que eu tivesse trabalhado tanto tempo em hospital, mas eu não tinha esse conhecimento tão profundo do assunto. Aí eu disse, ok, quem é? Você indica? Ela indicou um médico geriatra, né, doutor Daniel Rolo, e ele foi lá em casa. Nesse dia ele fez a reunião, avaliou meu pai, fez a reunião com a família, e eu olhando aquilo ali, eu disse, que médico diferente, né? Que coisa, eu nunca tinha visto. Primeiro que eu nunca tinha passado com alguém com câncer tão próximo a mim como o meu pai. E eu comecei a me interessar, digamos assim. Tanto por ele estar acompanhando o meu pai, foi um processo de 3 anos, né, da doença. Ele fazia hemodiálise também, porque o câncer dele foi renal, fazia hemodiálise diária, então ele era um paciente que realmente paliativista, né, de cuidados paliativos. Eu fui estudar, como eu disse a você, tudo que eu me interessa, eu vou estudar. Aí eu vou fazer uma pós de cuidados paliativos, que eu quero saber o que é isso. E fiz uma pós de cuidados paliativos e passei a me inteirar. Então, cuidados paliativos nada mais é do que um cuidado específico
que o profissional de saúde, não só o médico, mas qualquer profissional da saúde, entre eles o fisioterapeuta, tem com aqueles pacientes que têm uma doença ameaçadora da vida, que não necessariamente precisa ser um câncer, né? O câncer é um dos mais comuns, mas são pacientes cardiovasculares, pacientes diabéticos, hipertensos, doenças crônicas de maneira geral, dentre elas a insuficiência renal crônica, que era o caso do meu pai. Então, são pacientes que precisam de cuidados a partir do diagnóstico. Então, o que é que eu percebi que faltou para o meu pai, por exemplo? Que ele não foi acompanhado pelos cuidados paliativos desde o diagnóstico do primeiro câncer dele, que foi o câncer dos rins. Acho que 2 anos depois foi que a gente foi se entender sobre isso. Foi quando a gente foi chamar o médico paliativista. Então, os cuidados paliativos, ele entra dentro desse contexto de pacientes com doenças ameaçadoras da vida, a partir do diagnóstico até o óbito, até o luto, né? Quando o paciente passa por todo esse processo, que são as fases dos cuidados paliativos, a fase do diagnóstico, a fase da doença em si, da cronicidade da doença, que pode ter um platô, tem pacientes que duram anos, né? Com a doença crônica. Isso não quer dizer que teve um diagnóstico de câncer que ele foi diagnosticado a morte dele. Tem pacientes que são curados, né? E como é que você conseguiu trazer, né, todo esse conhecimento dos seus estudos, que você se aprofundou de cuidados paliativos para integrar dentro da fisioterapia? Porque até nos bastidores eu lhe perguntei, acaba tendo um envolvimento muito grande, né? Você está dentro da casa daquele paciente, muitas vezes o paciente já lá na terceira idade, já numa fase bem avançada de alguma determinada doença, por exemplo, e ter caso de, inclusive, acompanhar, infelizmente, o óbito, né? Isso. Então, esse conhecimento que você adquiriu, você consegue mensurar essa proporcionalidade, né? Que você consegue trazer para dentro da fisioterapia, tem lhe ajudado também nesses acompanhamentos. Bastante. E é um diferencial, bastante, né? É um diferencial. Né? Eu penso que esses pouquinhos em pouquinhos que eu fui juntando, que não é pouquinho, né? É muita coisa, dentro da minha profissão de fisioterapeuta, foi somando e tudo se tornando diferencial. A fisioterapia respiratória é diferencial, a terapia intensiva é diferencial, eu ser professor é diferencial, e os cuidados paliativos e a gerontologia, para mim, assim, fechou, sabe? O ciclo, assim, o mestrado em ciências das religiões, onde eu estudei a questão da espiritualidade e da religiosidade como contextos inerentes ao processo de saúde do meu paciente. Então, eu entender que a religião que o paciente tem, que eu tenho, pode sim interferir dentro desse processo, ajudando e beneficiando meu paciente, por que não? A espiritualidade, a crença, a fé que o paciente tem dentro desse contexto, porque eu vou entrar nas casas, como você falou, e vou pegar várias realidades. Sejam elas de vida, sejam elas espirituais, sejam elas de crença. Tem pessoas que não acreditam em Deus, por exemplo. E é um paciente que eu estou tratando lá, cuidando no dia a dia. Isso não quer dizer que porque ele não acredita em Deus, que eu não vou cuidar dele, ou que eu não vou levar a minha crença ou a minha espiritualidade para ajudar dentro do processo de reabilitação, de cura dele. Por que não? Né? Quem sabe eu não convenço ele dentro do que eu penso, do que eu... E você já teve, isso é uma troca. E você já teve essa oportunidade de trazer esses conhecimentos da religião também? Já. Lógico que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque a gente a gente não vai fazer com que o paciente queira a nossa crença, ou que eu acredito, mas é utilizar desse contexto, utilizar da minha espiritualidade para fazer com que o paciente entenda que ele pode sim melhorar dentro desse processo, ele pode utilizar da sua espiritualidade, e aí a gente fazer troca. Eu já tive paciente que pediu para rezar comigo, para fazer uma oração junto comigo. Uma paciente minha que ela não se comunicava comigo, e um dia, no final do atendimento, eu estava agachado, ela pegou a mão, levantou e botou a mão na minha cabeça e começou a fazer uma oração. Ela nunca tinha feito isso. Né? Então, fez parte do atendimento, fez parte do processo. Mas até para ela chegar a isso, acho que ela precisou entender e perceber que eu estava aberto para esse processo. Entende? Então, assim, são recursos, são meios que nós temos dentro da fisioterapia e dentro da área da saúde. Aí o atendimento domiciliar, né, como você falou. A gente
faz parte da família, às vezes, né? Porque tem pacientes que a gente vai de segunda a sexta. Tu tá lá todo dia. Não tem como não fazer parte de se relacionar o tempo todo. Era dessa pergunta que eu ia fazer, que a gente, infelizmente, já está se dirigindo para o fim, mas eu queria ainda fazer umas duas perguntas, que uma delas é essa, é justamente como é que você consegue, né? Eu sei que você é extremamente profissional, qualificado, mas é uma linha muito tênue, né, para esses envolvimentos. Você está ali dentro da casa, é um chazinho, é um presente, às vezes é um conselho, ou às vezes é só uma escuta, é só uma escuta que a pessoa quer, né? Mas você ali tentar fechar essas caixinhas, né? O Ivaldo, empresário, gestor, porque né? Tá ali como um profissional da sua empresa, mas é um gestor, né? Tem o seu lado ali, gestor, que está aprendendo da pandemia para cá. Tem esse seu lado profissional, mas que hora precisa se envolver também, mas também tem que manter um limite. É difícil tem um lado humano, administrar. né? Tem um lado humano, né? Que nós somos humanos. Isso, como é que você consegue administrar? Porque é tudo muito novo também, né? Já foi mais difícil, mas eu acho que eu precisei aprimorar esse contexto e eu aprendi que dentro da relação terapeuta-paciente, né, existe o processo que nós chamamos de empatia e compaixão. A empatia é se colocar no lugar do outro. E eu fiz isso muitas vezes, né? Até dentro da UTI mesmo, chegava um paciente jovem, minha dissertação de mestrado foi sobre como lidar com a morte de pacientes jovens dentro da terapia intensiva. E é muito difícil. E como utilizar o recurso espiritualidade e religiosidade dentro desse contexto. Muitas vezes eu me colocava no lugar do outro. Só que se colocar no lugar do outro, a gente sofre. Porque a gente se coloca tanto no lugar do outro que a gente acha que é o outro. Então eu levava a dor do outro para casa. E isso é complicado. Então não dava para fazer isso. Imagine todo paciente que eu atender, eu levar o problema e a dor dele para casa. E eu aprendi fazendo alguns cursos, e a gente pode aprender isso, e eu fiz um curso de comunicação compassiva, onde lá foi se falado sobre compaixão. Né? Então, utilizar da compaixão dentro do contexto da saúde. O que é utilizar a compaixão? O que é compaixão? É colocar-se no lugar do outro para ajudar o outro dentro do limite dele e do meu limite. Então, eu levar o que eu posso levar para ele, ajudar ele, escutar, como você falou, ajudar dentro do processo físico, espiritual ou psicológico, se acha que ele precisa de uma terapia, de um psicólogo, ou até mesmo a gente fazer essa escuta, que a gente chama de escuta ativa, mas eu saber até onde eu posso ir e até onde eu posso absorver aquele problema e não levar ele para casa. Né? Então, hoje eu aprendi a saber ter esse limite. A gente precisa ter esse limite com o paciente, com a família, porque a gente precisa se preservar também como profissional e também como ser humano. Você falou aqui tantas coisas interessantes hoje, né? Dessa parte da saúde integrativa também, que até fiquei me perguntando assim, aonde a gente vai chegar, né? Eu costumo até dizer aqui nos podcasts, parece que tudo que é de novo, de tecnologia, de inteligência artificial, tudo que é de mais moderno, parece que chega sempre primeiro na saúde. E aí uma pergunta para você que é muito antenado na sua área, gosta de estudar e não para por aí, né? Porque eu acredito que se eu lhe entrevistar daqui a um ano, já teremos... Tem novos projetos vindo por aí. Olha aí, se puder dar o spoiler, esse currículo aqui já vai estar maior. Mas eu queria perguntar a você, para onde é que caminha esse caminho aí da fisioterapia? Porque você, enquanto profissional, viu essa necessidade e saiu juntando todos esses conhecimentos para ser um profissional melhor, né? Tanto para você quanto para os seus pacientes. Mas, para quem está assistindo, já existe uma linha de pesquisa para onde é que vai essa fisioterapia do futuro, ou se ela já é o presente mesmo? A fisioterapia já é o futuro. Né? Quando eu entrei anos atrás, dizia que a fisioterapia era a profissão do futuro. Hoje, a fisioterapia já está no futuro, ou seja, a fisioterapia é a profissão do presente e no futuro ela vai crescer muito mais, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Dentre elas, a tecnologia. Então, hoje, né, e futuramente, se você quer ser um fisioterapeuta diferenciado, dentro do contexto empresarial também, que é outro contexto que a gente já conversou aqui, mas dentro do contexto de saúde mesmo, de levar qualidade no atendimento, a tecnologia ela é o que vem para
já está acontecendo, é o que vem para destacar. Então, é saber utilizar a tecnologia como um recurso para trazer melhoria e qualidade de vida para o meu paciente. Então, sim, utilizar da tecnologia. E quem vai se diferenciar na fisioterapia, seja na área da gerontologia, seja nas dores crônicas, seja na reabilitação neurológica avançada, que hoje já tem vários novos recursos dentro da neurologia sendo utilizado e dentro da gerontologia, até mesmo nas doenças crônicas, como a fibromialgia, né? Utilizar recursos tecnológicos associados ao que a gente já tem de antes, que é as nossas mãos. Antigamente, o fisioterapeuta ele tinha as mãos como o único recurso ou o maior recurso, digamos assim. Hoje, as nossas mãos são um dos recursos. E associado à tecnologia, faz toda a diferença e é a tendência de se destacar como fisioterapeuta no futuro. E aí, gostaria de aproveitar, né, Ivaldo, essa oportunidade para você dar o recado para quem está nos assistindo. Não sei que momento você vai estar nos assistindo, se em casa, se no carro, se no celular, enfim. Mas para quem está nos assistindo e principalmente puxar aí a orelha e dar esse recado, principalmente fortalecendo a prevenção. Eu sei que você até trata muito de doenças, de dores, de reabilitações após uma queda, após uma cirurgia, né? Você pode até falar mais sobre quem você atende, né? Quais são todos os serviços que você oferece, mas também puxar esse gancho aí para prevenção, porque muita gente vai adiando e vai só procurar um fisioterapeuta quando realmente já está no estágio crítico. Posso falar um pouquinho da empresa? Nossa empresa ela atende nas diversas áreas da fisioterapia, né? Eu e Fábio, inicialmente éramos só nós dois, mas a gente não está conseguindo atender a demanda, graças a Deus. Graças a Deus. A gente tem parceiros, colegas fisioterapeutas que estão junto com a gente nesse contexto, nesse processo. Então, em cada área da fisioterapia, a gente tem colegas que nos ajudem, a gente faz essa parceria dentro da Humaniza. Né? Então, a gente atende desde as doenças osteoarticulares, as doenças neurológicas, a gerontologia propriamente dita, que abrange tudo isso, as demências de maneira geral, as doenças cardiovasculares e respiratórias, né? Até mesmo pediatria, que não é minha área, mas nós temos uma fisioterapeuta parceira dentro da pediatria. Então, a gente consegue abranger várias áreas. A fisioterapia pélvica, que está relacionada à saúde da mulher e do homem. Então, a gente consegue abranger tudo isso levando esse serviço para a sua casa. Né? Então, esse é um ponto importante das pessoas também saberem. É só entrar em contato com a gente. Lá no nosso Instagram tem o meu contato e o de Fábio. A gente fala com a gente pelo WhatsApp que a gente dá as informações tudo direitinho lá para você. E leva essa prevenção, como você falou, para a sua casa. Né? Aqui, na verdade, o nosso intuito do podcast geralmente sempre é isso, é educar, né? Fazer com que as pessoas elas se previnam antes de qualquer situação. O que eu diria para você hoje é assim, se priorize, seja prioridade na sua vida. A partir do momento que você se prioriza, que você se coloca em primeiro lugar como prioridade, você vai dar sim importância ao movimento que eu falei aqui, vai dar importância àquela ida a uma academia, vai dar importância a uma alimentação mais saudável, se eu devo comer isso, eu não devo comer, procurar um médico para eu fazer um check-up e ver como é que está a minha saúde nesse momento, seja qual idade você tiver, né? Buscar entender um pouco de como é que o seu corpo ele reage a alguns processos. Então, prevenção ela é contínua, ela é diária, né? E aí eu vou ter uma longevidade, eu vou estar preparado para se eu chegar lá nos meus 90, 100 anos, quem sabe, né? Eu já tive pacientes de 111 anos. Olha aí. Né? Ela faleceu com 111 anos, então é possível. Olha aí, é possível. Né? Meus pacientes são de 90, 80, eu tenho um paciente de 98, então é possível. Se eu chegar lá, eu quero chegar com qualidade. Né? Então, assim, o que eu digo é, se priorize, né? Você não tem como perder tempo com isso, sabe? Assim, é qualidade de vida, é isso, né? E sempre é tempo, né? Não é porque você não fez Tudo bem que o mais cedo, né? Quanto mais cedo, melhor. Mas também nunca é tarde. E vocês estão aí para isso, né? Nunca é tarde. E o fisioterapeuta, seja qual for o profissional que você vai buscar, né? O nutricionista, o educador físico, o médico, todos os profissionais da área da saúde estão preparados para trabalhar prevenção. Né? E trabalhar prevenção é trabalhar qualidade de vida para um futuro de qualidade. Ivaldo, olha, muito obrigada, viu, por essa entrevista, por essa aula, né? Você também que é professor, muito didático. Acredito que, inclusive, seus pacientes
devem com certeza lhe amar. bom. Por isso que não largam você. Deixa aqui o espaço da Dr. Play para quando você quiser voltar, trazer novidades, trazer alguém também da sua equipe, Sim. explicar. Tem a área da fisioterapia é tão extensa, na verdade. Isso. E informação é tudo, né? População bem informada, sabendo que existe. Não precisa procurar na internet e no Google, né? Procure os profissionais que realmente se qualificaram, estudaram para isso. E foi um prazer estar aqui. Prazer meu. Muito obrigada por essas informações e reforce o Instagram, onde ele Sim. achar. Eu quero aproveitar também para dizer que a Humaniza ela também tem outros projetos, né? Sim, vamos E lá. um dos nossos projetos que a gente já vai para esse ano, o terceiro evento, que chama-se Humaniza Experience, né? É um evento que nós fazemos para profissionais, fisioterapeutas e alunos de fisioterapia. E esse ano tem uma novidade. Esse ano nós vamos abrir o Humaniza Experience para outros profissionais da área da saúde, como os médicos. Então, nós vamos ter esse evento dia 12 de setembro. Vai ser aqui no Hotel Manaíra, aqui em João Pessoa. É só olhar lá no nosso Instagram, que é o Humaniza_Físio. E a partir desse mês a gente vai lançar já todas as novidades do nosso evento. Como tudo que eu já falei aqui, está tudo lá no nosso Instagram, contato. Serão muito bem-vindos. A gente vai até a casa do paciente, avalia, fecha o diagnóstico cinético funcional, que é função do fisioterapeuta, trata seu plano de tratamento e damos continuidade a esse processo. E muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com você, Heloísa. E estamos abertos para o que precisar, a gente trocar ideias sobre a fisioterapia e o contexto da saúde. Com certeza. E parabéns também. Leve lá parabéns para o Fábio, nessa ideia inovadora que vocês tiveram, que estão ajudando tantas famílias, tantas pessoas e transformando muitas vidas, né? Que através da empatia, da humanização, do profissionalismo, vocês estão entregando o que vocês têm de melhor e mudando muitas histórias. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Então, gente, a gente vai ficando por aqui e até semana que vem com mais um Dr. Play Podcast.